E nesse vídeo eu vou te mostrar como construir um acordeon de FAQ ou qualquer tipo de acordeon que você precisar colocar pergunta e resposta. Desse jeitinho que você está vendo aqui na tela, com o ícone, com o título aqui da pergunta, a resposta, tudo isso aqui com o Jet Engine, utilizando o acordeon clássico de forma dinâmica com o campo repeater, ou seja, através de um campo repeater dentro de um post type ou de um options page, você vai conseguir criar esse acordeon dinâmico, sem necessidade de criar aquelas gambiarra com HTML, tudo bem simples e fácil, basta utilizar os mecanismos corretos e você vai conseguir fazer isso aqui junto comigo, beleza? Então, primeira coisa que você deve saber, quando você adquire o CrocoBlock, você não tem acesso a todos os plugins diretamente no download lá do painel lá da CrocoBlock dentro do seu site. Existem alguns componentes extras que só quem tem a conta da CrocoBlock oficial pode entrar aqui e fazer o download. Então, se você é meu aluno, me solicita lá no WhatsApp que eu te passo esse plugin para você poder instalar, ok? Então, se você não tem a conta oficial da CrocoBlock ou comprou aí com terceiros, peça para que ele te envie esse zipzinho aqui do Jet Elements Dynamic Data. Faça download dele e a gente vai instalar ele dentro do nosso WordPress. Estou aqui no painel de adicionar plugins aqui do WordPress, vou clicar em adicionar novo, vou enviar o plugin, que esse aqui a gente acabou de baixar, ó, no caso o Element Dynamic Data. Vou ativar ele. E para conseguir fazer essa videoaula até o final e construir aquele acordeão, você vai precisar do Jet Tabs, tá? Não adianta tentar fazer sem ele que não vai funcionar. Porque o Element Dynamic Data só funciona com o Jet Tabs porque ele tem um acordeão clássico lá que permite essa entrada dinâmica. Então, colocando esses componentes aqui do Jet Tabs, você vai conseguir usar esse Element Dynamic Data. Lembrando que se você também tiver o Jet Elements ativado, alguns componentes também podem ser utilizados juntamente com esse plugin Dynamic Data. Você vai ter outros widgets que também podem ser passivos ali de receber essa melhoria de Dynamic Data. Então, se você tiver algum componente aí que você gosta no Jet Elements, que você precisaria renderizar um repeater, talvez você vai conseguir fazer isso agora com esse plugin do Element Dynamic Data, beleza? Mas no caso a gente vai usar o acordeão que vem junto com o Jet Tabs, ok? Para você entender o contexto, o que eu fiz? Eu tenho aqui um cadastro de produto. Nesse cadastro de produto eu cadastrei aqui, ó, marketing digital, que é o nome de um produto, e eu tenho um repeaterzinho chamado FAQ. Vamos supor que eu tenho lá na minha loja virtual uma seção que eu queria colocar um FAQ de perguntas e respostas sobre aquele produto. Ou, se você tem um site aí que tem um Options Page, lembra do Options Page, que é aquele lance de você fazer um setup de variáveis lá do seu site? E às vezes você quer fazer um FAQ da sua landing page. Então lá no Options Page você cria um campo repeater chamado FAQ, ou dúvidas frequentes, sei lá, inventa um nome qualquer para esse repeater. E aí você coloca os campos personalizados que você quer. No caso aqui eu coloquei um campo de ícone, que é com um ícone picker, onde eu posso estar clicando aqui, colocando o ícone que eu quiser. Coloquei um campo de texto para pergunta, né, que fica o label lá em cima. E um outro campo aqui para resposta, né? Então, eu tenho aqui um WYSIWYG onde eu posso escrever a resposta. Coloquei aqui várias perguntas e respostas, 3 no total, né? 3 perguntas diferentes e 3 respostas. E salvei meu produto. Aí, na sequência, eu vim aqui em modelos, construtor do tema, e criei aqui um single post. Eu vim aqui, ó, e cliquei aqui e coloquei. Eu quero fazer um single post. E coloquei aqui o nome do meu single post e dei um criar. Beleza, ele criou esse arquivo aqui, ó, que é o single produto. Abri ele aqui na tela da edição do Elementor, né? Eu tinha colocado já um modelinho aqui com algum texto aqui e tal. E aí aqui nos componentes a gente vai procurar o Classic Acordeon. Olha que fácil. Colocando aqui o Classic Acordeon, você vai ver que ele já renderiza um acordeãozinho aqui prontinho. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Dante, tem 3 opções fixas, não dá para fazer dinâmico isso aí. Dá sim, ó, a gente vai deletar, vai deixar só um, tá? E aqui embaixo, ó, olha só o que nasceu, ó, Dynamic Settings. Quando eu habilito isso aqui, agora eu posso pegar ou o post meta, se for de um post type, aquele repeater, ou de um option, caso o seu repeater esteja no options page. Então, no caso aqui em meta, né, vou deixar aqui porque o meu é post type. Aqui eu vou colocar o nome do repeater, que no meu caso lá era FAQ, que é o nome do repeater. Aqui no Active, se você colocar yes, ele vai deixar todas as perguntas e respostas já abertas, tá? Então aqui eu recomendo deixar vazio mesmo. Aqui a gente tem o campo do ícone, então a gente vai colocar aqui ó, o nome do campo que a gente definiu lá no repeater, que no meu caso ó, era ícone. Aqui no Active Icon é se eu tivesse 2 ícones lá no meu repeater, por exemplo, um ícone de aberto e um ícone de fechado. Uma setinha, sabe, tipo para cima e para baixo. Eu poderia estar usando isso aqui como recurso. No caso eu não tenho, então eu vou repetir o mesmo campo, assim ele vai repetir o ícone de novo na hora que ele estiver ativo, que é na hora que eu abro ele aqui. Olha que interessante, pessoal. Eu coloquei aqui já o repeater, o ícone, ele já começou a colocar para mim aqui dinamicamente já os 3 itens que eu tenho. Aqui no label, eu vou colocar o nome do meu campo lá da pergunta, que no caso era pergunta mesmo o nome. Ó, underline pergunta e pronto, ele já trouxe o título do meu repeater. Aí eu já venho aqui agora e eu tenho essa opção aqui, ó, Content Type, Template or Editor.
Aqui é o seguinte, você tem que escrever se você vai querer usar um template ou um editor. Isso mesmo, então presta atenção. Se eu digitar editor, ele vai pegar todos os campos que eu vou colocar aqui, ó, nesse campo aqui, ó, editor content. Então se eu colocar aqui a resposta, né, no caso o campo da resposta lá do meu repeater, a hora que eu clico aqui, ó, ele já trouxe para mim aquele texto que está cadastrado lá no meu repeater no campo resposta. Agora, se eu colocar aqui que template, ó, não vai vir nada, porque ele está falando que o template não foi definido. Por quê? Aí eu estaria utilizando esse campo aqui. E no caso, por exemplo, 2333, eu teria que pegar o ID de um template lá do Theme Builder. Quando você cria um modelo de informação aqui dentro do construtor do tema aqui, você vai ter o ID aqui, ó, do shortcode, que é o 897, que no caso desse teste que eu criei. Se eu vier aqui e colocar, então, 897, o que ele vai fazer? Ele vai renderizar esse template que eu construí lá no modelo aqui. Então, dessa forma, você poderia colocar algum tipo de informação muito mais rica, né, com uma abordagem de diagramação muito mais legal, se você precisasse, utilizando então o template ID. O único problema aqui é que você teria que cadastrar esse ID num campo dinâmico do repeater. Por quê? Você gostaria que isso aqui fosse dinâmico, certo? Então, imagina que esse campo aqui de resposta, em vez de eu jogar esse texto aqui dentro, eu colocaria aqui, ó, 897. Automaticamente ele ia jogar esse número aqui para dentro, né, dessa variável aqui, e dessa forma ele abriria dinamicamente esse número aqui dentro para mim. Ou seja, eu não teria que ficar informando unitariamente aqui, sim na variável lá do nosso campo repeater aqui de código do modelo, ou seja, o shortcode. Beleza? Então aqui a gente pega o ID do template. No caso, a gente vai colocar aqui no editor content, porque a gente tem um texto corrido, então não tem muita coisa o que fazer. No caso, a gente vai colocar aqui no editor content, porque a gente tem um texto corrido, e aqui a gente tem que escrever editor. Dessa forma, ele vai entender então que a gente quer colocar um texto, uma coisa mais editável ali dentro do próprio campo do repeater, beleza? Aqui no caso, aqui embaixo, a gente tem um Ctrl CSS ID. Se você quiser colocar um IDzinho para poder estilizar via CSS, fica à vontade. Aqui embaixo, em Settings, a gente tem aquele lance, né, do Collapsible. Ou seja, quando a gente clica, abre um, ele fecha o outro, ou seja, não fica todos abertos, ele vai fechando um e abrindo o outro. Aí você decide se você quer fazer isso. O movimento aqui de efeito, ó, você tem vários aqui, ó, com zoom na hora que ele abre e fecha, né? Então, tem uns efeitinhos aqui. E se você tiver algum modelo que precisa carregar algum template dinâmico, você tem a opção aqui de usar o Force Loading Template Ajax. É uma opção mais avançada, se você precisar, ativa isso aqui para você testar, beleza? No nosso caso, somente as opções aqui do Dynamic Settings já são suficientes para a gente poder fazer isso aqui funcionar. Agora é estilo, né, pessoal? A gente pode vir aqui no estilo e fazer toda a brincadeira aqui. Prontinho, carreguei o teste novamente, que já apareceu aqui de forma dinâmica. Desse jeito agora eu tenho um sistema de perguntas e respostas, FAQ. Podia ser um manual de instruções aqui em formato de pergunta e resposta. Poderiam ter outras finalidades de acordo com o seu gosto. Então, eu tenho certeza que você gostou dessa dica. Já deixa aquele like esperto nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário para mim saber o que você achou dessa dica e se você tem alguma sugestão para as próximas videoaulas, beleza? Fico por aqui e até a próxima.